Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBV, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer o estudo hoje no livro de João, mas antes eu gostaria de estar orando para que Deus pudesse estar abençoando essa palavra e também a sua vida. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de comunhão. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que nos ilumine, que nos auxilie, ó Deus amado, a compreender e a estar, ó Deus, a cada momento em Tua presença. Abençoe este dia e a cada um a quem esse vídeo chegar, Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos estar falando sobre Jesus e o caminho até Lázaro. Por que Jesus e o caminho até Lázaro? Muito se fala e se prega sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Que Jesus chegou lá, pediu para tirar a pedra e ressuscitou a Lázaro. Mas nós vamos percorrer esse caminho dos 3 quilômetros, ou o que a Bíblia diz, 15 estádios, que Jesus percorreu, provavelmente conversando com os discípulos, dando ensinamentos a eles e falando algumas coisas que Jesus comentou com os discípulos. Esses ensinamentos feitos. Basicamente, o início do livro, do capítulo 11 de João, diz o seguinte: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a irmã e a Lázaro. Amém? Nós podemos ver que no início, Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, estava doente, estava prestes a morrer. Nós não temos a Bíblia não nos dá muita margem de conhecimento sobre Lázaro. Sabemos apenas que ele era amigo de Jesus e que nesse momento ele estava doente, estava precisando de ajuda e que estava à beira da morte. Essa era a confirmação do que a gente consegue entender na Bíblia. A primeira coisa que a gente entende é que quando Jesus recebe a notícia, Jesus já automaticamente já vê o propósito da situação, o porquê daquilo está acontecendo, o porquê do seu amigo, do seu grande amigo estar doente. E diz que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, mesmo sabendo que Lázaro ia morrer. Sim, Jesus já tinha consciência de que Lázaro iria a óbito. Mas o propósito ali não era simplesmente a morte dele. Era a glorificação do Filho de Deus. Era a glorificação de Jesus. Era Jesus ser conhecido e reconhecido através do milagre que ele ia fazer lá. Tanto que, quando Jesus recebe a notícia, ele ainda fica mais uns dias para realmente acontecer o falecimento de Lázaro e para que quando ele chegasse lá, Lázaro já tivesse sido sepultado e tivesse até dias que ele havia sido sepultado, para não ter aquele lance de mas o cara só desmaiou ou o cara passou mal e aí Jesus chegou lá e ele melhorou. Então Jesus deu esse tempo para certeza e sabia o do propósito. A pergunta que fica para a gente é qual o propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para você que está assistindo esse vídeo. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Muitos vão dizer, meu propósito de vida é servir a Deus, meu propósito é ser um servo do Senhor, é fazer isso, é fazer aquilo. Muito cuidado, tá? Muito cuidado quando for realmente dizer, Deus, cumpra em mim o seu propósito. Sabe por quê? Porque o propósito desse contexto era a glorificação do Filho de Deus através da morte de Lázaro. Ou seja, pode ser
que o cumprimento de um propósito de Deus na sua vida seja uma enfermidade. E através dessa enfermidade, Jesus seja glorificado. Através da sua dificuldade, através da sua doença, através da sua incapacidade, através até da tua morte, Jesus possa ali ser glorificado. O irmão está dizendo então que às vezes a vontade de Deus é que eu morra. Às vezes você precisa, através da sua própria vida, como já aconteceu com muitos no passado, glorificar a Deus. Nós não temos nada. E às vezes a falência de alguém, às vezes a pessoa perde tudo, mas para a glória de Deus. Às vezes a pessoa perde um emprego para a glória de Deus. A pessoa sai de um grande cargo, de um emprego e vai para um emprego menor, onde ganha menos, onde não vai receber tanto mérito. Mas às vezes aquilo ali é para a glória de Deus. Você vai ser testado, pisoteado, enganado e muitas das vezes morto para que Deus seja glorificado através da sua vida aqui na terra. O que realmente você tem que ter noção e saber é que no final, quando tudo acabar, a sua vitória já é garantida, porque você vai para o céu. Você já tem aquilo que Deus já preparou para você. Então a sua vida aqui na terra é para glorificar o nome de Deus. E por isso nós temos que ter cuidado. Temos que ter essa consciência. O resultado sempre vai ser a glória de Deus, independente do que você passe, seja uma doença ou qualquer outra coisa. A glória de Deus é que tem que ser o resultado final dessa situação. O versículo 6, se os irmãos lerem comigo, vai dizer o seguinte: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Como eu disse, Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente e ainda demorou mais 2 dias para poder ir caminhando até lá. E nesses 2 dias foi conversando com os discípulos, foi passando o tempo, os discípulos talvez não tivessem entendido, poxa, Lázaro está doente. Não é melhor a gente correr e chegar lá cedo para que, talvez a gente tente chegar lá e ele ainda está vivo para poder falar com ele, despedir e tal. Com certeza alguém pensou isso. Mas Jesus tinha consciência, como eu falei, de que Lázaro morreria. E ele esperou mais esses 2 dias para que isso pudesse acontecer. O que a gente pode imaginar e tirar como exemplo é de que o mestre não teve pressa. Jesus não se precipitou. Tá? E muitas vezes é o que acontece com a gente. Nós temos pressa, nós queremos as coisas fast food, rápido. E Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha em uma outra esfera. Que esfera é essa? É a esfera Kairos. Nós trabalhamos na esfera Cronos, ou seja, na esfera do tempo, desse tempo que a gente mede a partir de minutos, segundos, horas, meses, anos, décadas. Nós medimos esse tempo. O que acontece para a gente acontece nesse tempo, mas para Deus acontece no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo certo, é o tempo em que tudo vai acontecer no tempo em que Ele quiser que aconteça. Em que tipo de tempo você se encontra? Em qual situação você quer se encontrar? Você quer fazer com que o seu tempo seja respeitado, o seu tempo seja o certo, ou você quer seguir as coisas no tempo de Deus? O que tiver que acontecer na sua vida será no tempo de Deus e não no seu tempo. Nós, seres humanos, fazemos planos para dias, anos, fazemos os planos, mas o tempo de Deus, o Kairos, é que conta. É Ele que determina. Você se programa para daqui a 1 mês fazer tal coisa que pode acontecer daqui a 1 ano. Ou se programa daqui a 1 ano e amanhã acontece algo na sua vida que você nem esperava. Isso é Kairos, é tempo de Deus. Então, tenha isso em mente. Jesus tinha essa noção de Kairos. Ele sabia o tempo certo de agir.
Ele sabia que Deus estava fazendo tudo dentro do planejado, tudo dentro do tempo de Deus, do Kairos. Uma coisa que nós temos que ter em mente, né, em nosso coração, nós não podemos nunca esquecer, é que Deus sempre agirá no impossível. Mas o que for possível, Ele vai me dar, Ele vai me conceder também. Geralmente o que é possível, Deus deixa para você fazer. Tá? O impossível é com Ele. Geralmente Ele entra em cena, que assim podemos dizer, quando acontece algo que o ser humano já não consegue mais. Né? E Jesus tinha esse conhecimento, essa noção de que se ele fosse lá, poderia sim curar a doença. Né? Mas médico também cura a doença. Então o que aconteceu ali foi que os médicos já não podiam fazer mais nada. Com certeza Lázaro recebeu cuidados médicos especiais ali, mas Jesus, ele aguarda que todos os cuidados médicos se extinguam, ele aguarda que nada mais possa ser feito, nenhum tipo de procedimento ali, ele aguarda o falecimento de Lázaro, onde o ser humano já não consegue mais fazer nada, onde o ser humano pode colocar a mão, tentar ressuscitar, tentar assoprar, tentar fazer qualquer coisa e não vai conseguir. E aí Jesus chega lá para fazer o impossível. Deus chega e entra no momento para fazer o impossível. E mostra que ainda assim, né, para que se faça o impossível, o possível tem que ser feito. Né? O possível tem que ser feito. Jesus chega lá e diz, olha, retire a pedra. E aí a irmã de lá fala assim, mas Senhor, já tem 4 dias, já está cheirando mal e tal. É impossível, né? Na mentalidade dela, é impossível. Eu vou tirar a pedra ali né? Vai dar em nada. E Jesus pede para tirar a pedra. E quando removem a pedra, aí Deus entra com o impossível. Lázaro, vem para fora. Mas eles tiveram que tirar a pedra, porque era possível a eles. Né? Jesus não usou nenhum poder mágico, força supernatural para tirar a pedra dali, levantar, fazer a pedra levitar e tal. Poderia ter feito? Quem sabe? Né? Dar um estalo de dedo e explodir a pedra ali, sei lá, é Deus. Até porque ele criou a pedra. Mas Jesus pede que eles façam o que é possível. Eles têm o medo de retirar a pedra porque não veem além do possível. Eles não veem além, eles não veem e não conseguiram enxergar ali o impossível de Deus, que era ressuscitar a Lázaro. E aí ficaram com medo de fazer o possível. Né? Mas o que a gente tem que ter em mente, o que aconteceu ali, foi uma recompensa por obedecer. Eles obedeceram, fizeram o que era possível e a recompensa veio logo depois, né? Em forma de glorificação do Filho de Deus. Jesus ressuscita Lázaro, né? Depois de retirada a pedra, depois de feito aquilo que era possível ser feito, Jesus ressuscita Lázaro. Qual o propósito final disso? O que a gente pode aprender com isso? Olha o que diz o versículo 45 do final do texto. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Muitos viram isso e creram nele. Olha o propósito final. Glorificação do Filho de Deus, né? Disseminação do Evangelho. Ou seja, o Evangelho foi pregado ali de forma clara. Aquele ali era o Filho de Deus. Muitos creram, muitos foram salvos. Né? Esse foi o propósito final. Né? Foi o propósito final ali da morte de Lázaro. O porquê da morte de Lázaro foi importante. Né? Não foi simplesmente para mostrar uma ressurreição ou fazer propaganda de si mesmo, mas para dizer que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, para nos dar a oportunidade de um dia novamente estar ao lado dele. Louvado seja o nome do Senhor.
a minha oração é que essa mensagem chegue a você, né, que está na igreja, que é crente, mas que também chegue àquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ou ainda estão em dúvida de quem é Jesus, do que ele fez, pois não o conhecem verdadeiramente. Que Deus possa abençoar a sua vida, tenha um domingo abençoado, que Deus possa abençoar a sua família, guardando e livrando de todo mal. Eu agradeço por assistir, né, por você assistir até aqui e que Deus abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Até mais. Tchau.